Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Um Dia Fora de Controle, dirigido pelo Luke Greenfield, que é um diretor que eu gosto bastante por conta de um filme específico, e esse longa chegou agora direto pro catálogo da Prime Video e eu fui lá assistir, já sabendo mais ou menos o que eu iria encontrar, aquele famoso filme de ação com comédia que tem saído aos montes nos últimos anos e que começou lá atrás com Máquina Mortífera, por exemplo, que foi o grande clássico desse gênero. Mas, contextualizando o que é esse filme, a trama gira em torno do Brian, interpretado pelo Kevin James, um contador que perde o emprego e acaba tendo que virar pai em tempo integral. Ele começa a tentar se adaptar a essa nova rotina de ficar em casa cuidando do filho, e é nesse meio de caminho, em meio a reuniões familiares, ele acaba conhecendo Jeff, feito pelo Alan Ritchson, e o que começou como uma amizade simples em uma tarde inocente de brincadeira com as crianças acaba virando um verdadeiro caos, com perseguições e uma guerra contra mercenários. É um filme que vai pegar o cotidiano da vida de um pai desempregado e jogar tudo no liquidificador, com muitos elementos de ação daqueles bem tradicionais, igual eu comentei, de duplas improváveis. E eu vou aproveitar esse filme para falar um caso do Luke Greenfield, que eu vou confessar para vocês que acompanham aqui o meu canal, que ele dirigiu talvez o filme que eu mais vi na minha vida, lá na minha adolescência, que foi o Show de Vizinha, filme que eu adoro até hoje. Todo ano eu tiro pelo menos um dia para ver esse filme de novo. Fica essa curiosidade aqui para vocês. E aqui, em Um Dia Fora de Controle, ele acerta em manter o ritmo do longa, sempre acelerado, com a duração só de 1h30. O filme não enrola nada, pelo contrário, ele vai direto ao ponto, o que é ótimo para quem busca algo mais descompromissado. O diretor usa muito bem as locações para fazer as cenas de ação, criando um visual que lembra muito esse tipo de filme que eram feitos lá no começo dos anos 2000, onde o absurdo realmente invadia a tela. Mas olha, algumas coisas aqui me incomodaram. Tem vários momentos em que a câmera fica um pouco estática demais e que tira muito a energia de filmes como esse pede. Tem uma repetição clara de fórmula aqui dessas histórias de duplas improváveis, mas pelo menos é bem feito. Muito por conta do elenco, que tem uma química ótima em tela, com Kevin James como protagonista, fazendo aquela atuação bem característica dele. Esse cara atrapalhado que reage ao caos com expressões de incredulidade. Ele traz um humor mais seco, daqueles que vem da sinceridade do personagem. Isso funciona bem no filme. Ele tem feito muitos longas ruins recentemente, como Sem Graça, Família à Prova de Balas, que inclusive tem crítica aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para você ver. Mas ele é um ator que já mostrou sim ter bastante qualidade para filme de comédia, como Muito Engraçado, Eu Os Declaro Marido e Larry, em que ele faz uma dupla com Adam Sandler. E aqui ele consegue relembrar um pouco dessa boa forma, até trazendo cenas mais emocionais. Nada de muito pesado e de muito complexo, com muito drama, longe disso, mas são boas cenas, com naturalidade, sem forçar a barra realmente. E o Alan Ritchson vem tentando se firmar em Hollywood como esse astro de ação, depois de ter estourado com Witcher, onde ele é um ex-militar mais sério e sisudo. Aqui ele tá mais solto na comédia, sendo mais debochado, e fica bem interessante. Ele consegue transformar toda a sua força física com bom time cômico, lembrando um pouco o estilo de atores como The Rock, em comédia de ação, por exemplo, mas com um ar mais maluco e imprevisível. Já o elenco de apoio também vai trazer os garotos, o Benjamin P. Jack e o Banks Pierce, interpretando os filhos, mas caindo naquele clichê de crianças irritantes. Eles até ajudam a ancorar o filme no tema de paternidade, mas sem muita profundidade. Quanto a esse roteiro, escrito pelo Neil Goldman, que já tem bagagem em séries como Família da Pesada, dá pra sentir o tom mais cartunesco em várias piadas aqui. O humor é bem físico, exagerado, com sequências de luta que misturam brutalidade com trocadilhos visuais.
tipo congelar a tela para enfatizar um soco engraçado, coisa muito típica do diretor, aliás. Ele já fez isso lá em Show de Vizinha até, e aqui funciona em alguns momentos, especialmente nas perseguições, que tem uma coreografia decente e referências bem claras a filmes clássicos, mas de forma parodiada. Porém, tem uma falha que o longa acaba tropeçando em repetições de piadas, tipo aquelas brincadeiras com inseguranças do personagem do Kevin James, que sempre voltam e perde a graça. Você até consegue perceber a tentativa de equilibrar a comédia mais escrachada com a emoção, explorando como a aventura muda os personagens, mas essas transições de tom mais abruptas acabam que se passam um pouco, deixando o momento que seria ótimo para piadas ficando sério sem necessidade. Mas falando especificamente do humor, Um Dia Fora de Controle aposta no contraste entre o pai certinho e o pai maluco, e que gera bons momentos, como diálogos bem engraçados no meio do perigo. Eu até ri bastante em algumas cenas, em ótimos trocadilhos, mas o problema, pelo menos pra mim, é que algumas piadas são juvenis demais e até apelando para um humor corporal que não inova, mas as sequências de ação compensam. O diretor e a sua equipe entregam boas lutas bem coreografadas, especialmente as do Alan Ritchson, e usa toda a sua presença física muito bem para criar momentos brutais e cômicos ao mesmo tempo. Tem uma perseguição específica dentro de um carro que é muito divertida, com elementos de surpresa que mantém o espectador atento, mas comparado às produções maiores, a ação aqui é mais focada no realismo suburbano do que em explosões hollywoodianas, e isso é um acerto na minha visão, porque combina com o orçamento até que modesto do filme. Afinal, é uma produção feita para streaming, e apesar de um grande estúdio estar na produção, no caso aqui a Amazon, ele não é um blockbuster típico feito para cinema, e visualmente o filme é bem competente, com uma fotografia que captura bem os subúrbios americanos, usando muitas cores vivas, e a trilha sonora é bem energética, com músicas de pop e rock que acompanham as cenas de ação, e a edição ajuda a manter tudo isso sempre num bom fluxo, cortando rápido as lutas para enfatizar o humor, sem muita enrolação. Tudo o que um espectador busca nesse tipo de filme tá aqui. E no contexto do cinema atual, Um Dia Fora de Controle chega em um momento bom pro streaming, onde comédias leves como essa chegam para competir com blockbusters. Inclusive, esse filme tem muito mais qualidade que um monte de porcaria que a Netflix, por exemplo, tem feito. E o diretor mostra que ainda sabe dirigir boas duplas cômicas. E a química entre o Kevin James e o Alan Ritchson é o grande trunfo. É um filme leve, engraçado em muitas partes, com atuações que não comprometem, mas pecam um pouco sim na originalidade e na profundidade. Não é daqueles filmes que vai mudar a sua vida, não espere isso aqui, mas ele cumpre sim com seu papel de entreter sem grandes pretensões. E para Um Dia Fora de Controle, nota 6. Se você estiver buscando um filme para rir ou uma ação para se divertir, esse filme aqui vai ser para você. Uma boa edição de catálogo da Prime Video, e pessoalmente eu gostei bastante de ver o Luke Greenfield na direção novamente. Beleza, pessoal? E agora me diz vocês aqui nos comentários, vocês gostaram do filme? Acha que eu peguei leve demais? Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.